Estamos de volta a mais um dia de leitura. Hoje é o nosso 7º dia, lendo o livro O Silêncio de Adão, de Larry Clapp. Sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos em nossa jornada de leitura aqui. Tem recebido já muitos feedbacks abençoadores e eu te convido a continuar compartilhando, a continuar deixando o seu comentário no nosso grupo de WhatsApp, aqui no YouTube. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado e outras pessoas podem ser, se você ajudar a compartilhar, ok? Vamos à nossa leitura de hoje, Homens Viris e Homens Pouco Viris. Dessa vez, ele estava em sérios apuros. Na verdade, ele já havia ofendido pessoas importantes antes, o suficiente para se meterem em encrencas, mas nada tinha sido tão complicado quanto agora. Seus amigos queriam ajudar, eram todos jovens, fortes, determinados, na primavera da vida, ansiosos por irem em busca daquilo em que acreditavam. Eles se reuniram para debater o que poderiam fazer. Nenhuma de suas ideias adiantou grande coisa. As coisas tinham ido longe demais e eles sabiam disso. A conversa, aos poucos, passou de ideias para reclamações. Eles estavam zangados. Simplesmente não era justo. Política era só o que era. Política suja e podre. Logo depois da reunião, um deles, homem sarrão, de pele cor de azeitona, ressecada por conta de muitos dias passados no mar, tentou comprar briga com um bajulador do outro lado, achando que seria mesmo gostoso bater em alguém. Até os nomes feios davam um certo alívio, mas por que ele não fazia algo? Era dele, afinal, a batalha, uma batalha pela sua vida. O pessoal estava apavorado. Todas as suas esperanças estavam ruindo. O que fariam? O que lhes aconteceria se ele lhes fosse tirado? Era só nisso que conseguiam pensar. De repente, ele os convocou para uma reunião. Ótimo, agora estamos chegando a algum lugar. Ele tem um plano. Está pronto para mover-se, a assumir o comando como um homem. Mas tudo o que ele disse foi: as coisas vão ficar muito difíceis. E isso está começando a mexer comigo. Quero que vocês fiquem por perto. Eles já o tinham visto perturbado antes, mas não assim. Queriam continuar envolvidos com ele mesmo, mas era difícil ficar por ali, impotentes, apenas observando. E não tinha dormido há vários, porque ele não se defendera quando o interrogaram. Ele tinha amigos influentes. Por que não apelou para eles? Ele não estava fazendo nada para se ajudar. Parecia resignado, não, disposto a suportar terrível dificuldade, como se fosse seu destino. Ele permaneceu muito quieto, muito calmo, após aquela única vez em que desmoronou. Como conseguia manter a cabeça fria e não vociferar por justiça ou vingança? Depois de tudo aquilo, até o finalzinho, ele se preocupava mais com seus amigos e seus inimigos do que consigo mesmo. Ainda fosse ele quem enfrentava o pior pesadelo. Alguém que o vinha observando por algum tempo colocou em palavras o que muitos estavam pensando. Ninguém jamais falou como este homem. Este livro é um pequeno esforço em animar os homens a pensarem seriamente sobre o que é necessário para se tornarem homens piedosos. Homens para quem algumas pessoas nas suas comunidades olharão como presbíteros, homens que serão conhecidos mais por sua influência piedosa do que... Nossa cultura está agora dividida em dois grupos de pessoas. Alguns peritos importantes, teólogos treinados, pastores populares, empresários influentes, profissionais habilidosos, líderes inspiradores de seminários, especialistas em autoajuda e gente de classe média que vive confortavelmente com seus bons empregos e lindos filhos, gente
boa que leciona na classe de jovens casais na igreja, e todos os outros, as pessoas comuns que cuidam de sua vidinha cotidiana, desfrutando quaisquer prazeres que possam obter e suportando as dificuldades da melhor maneira que podem. Essas são as pessoas sem as macias almofadas do dinheiro, conforto e prestígio para protegê-las das questões difíceis e da dor. Pessoas que se perguntam se aquilo que experimentam é realmente tudo o que existe na vida. Imagine como seria se nossas comunidades cristãs fossem compostas não de peritos e gente comum, mas de presbíteros, homens e mulheres que conhecem bem a Deus e que insistiriam, é claro, que o mal conhecem, mas que viveriam para conhecê-lo melhor. E discípulos vastos, ajuntamentos de pessoas cujos corações foram despertados pela possibilidade de realmente conhecerem a Cristo. Uma possibilidade que eles veem demonstrada nas vidas dos verdadeiramente maduros. Se é para vir uma reforma, ela virá através de presbíteros e não de peritos. Se é para homens comuns se transformarem em pais, para os peritos serem transformados em presbíteros, precisamos ter alguma ideia sobre a aparência da masculinidade piedosa. Precisamos ter um retrato da verdadeira masculinidade que nos leve, primeiro, ao quebrantamento, ao tornar óbvia as nossas falhas masculinas, e então nos incendeie com uma paixão implacável por cumprirmos o treinamento, o tremendo potencial de nos tornarmos verdadeiros homens. Portanto, começo este capítulo com uma pergunta básica. Com que se parece um homem piedoso? Você pode substituir a expressão homem viril por homem piedoso. As duas são as mesmas coisas. Será que ele é espadoado, confiante em si mesmo, durão, bem-sucedido? É poderoso, dedicado aos propósitos, capaz de manter sob controle as emoções que poderiam interferir com a realização de seus objetivos? Ele continua se movendo contra todos os obstáculos, jamais se permitindo ceder ao impulso de entrar em pânico ou chorar? Será que seu gozo mais profundo vem do que ele realizou, mais do que daquilo que as pessoas sentem quando estão com ele? Este é o ponto de vista tradicional. Os verdadeiros homens são durões o suficiente para liderar e tomar decisões e estar sempre em movimento. Mas durante os últimos 10 ou 20 anos, este ponto de vista levou uma surra. Dos púlpitos, em conferências e através de livros, os homens modernos têm sido encorajados, às vezes ordenados, a mostrarem seu lado sensível e se tornarem confortáveis com a vulnerabilidade e com as demonstrações emocionais, a pararem de pensar em si mesmos como superiores às mulheres, a liberarem aquela parte de sua humanidade que anela mais por associar-se do que por realizar. Homens que vivem pelo desígnio de Deus. É o que esse pensamento sugere. São mais gentis, mais bondosos, mais atenciosos do que achávamos que os homens deveriam ser. Agressão e poder, essas qualidades varonis tradicionais que levam os homens a saírem para lutar contra o mundo enquanto as senhoras ficam em casa, são agora desprezadas como erros culturais, perversões da verdadeira masculinidade. Em nossa compreensão moderna, qualquer coisa que seja legítima sobre o espírito pioneiro pertence tanto às mulheres quanto aos homens. E qualquer coisa que seja atraente na vida doméstica deveria atrair tanto aos homens quanto às mulheres de voltar ao lar e ao aconchego que este provê. Não devemos mais dizer-nos ver homens caçando enquanto as mulheres tricotam. Esse estereotipo estão mais relacionados a uma longa história de pensamento patriarcal do que as escrituras. É assim que muitos pensam hoje. Mas
Os homens têm muita dificuldade em largar seu arco e flecha e apanhar linhas e agulhas. O movimento moderno dos homens, agora a todo vapor, brotou parcialmente como reação à ideia de que homens devem se tornar mais sensíveis relacionalmente, mais afeminados, conforme alguns têm expressado a ideia. Robert Bly deu início a isso com seu livro Iron John, ou João de Ferro, na qual escreveu sobre um ardor dentro de todos os homens que está esperando para mover-se poderosamente na vida. Em Fire in the Belly, traduzido Fogo nas Entranhas, o escritor Sam Ken acrescentou seu vibrante chamado a que sopremos o fogo em nossas entranhas, a que abracemos e liberemos nossas mais profundas paixões. Nenhum desses homens, nem a maioria dos líderes subsequentes ao movimento masculino, deseja retornar ao estilo John Wayne de masculinidade, no qual os homens eram mais durões do que ternos. Expressaram uma preocupação legítima de que algo primitivo e básico sobre a natureza da masculinidade corre perigo de ficar perdida na luta da cultura para defini-la. Eu concordo, algo se perdeu. Mas o que exatamente? A ideia de um ardor primitivo encontrou ressonância dentro dos homens. O chamado para viver paixões mais básicas do que o sucesso e sexo foi ouvido por milhões. Quando os homens se erguem juntos em enormes reuniões dos Promise Keep e resolvem honrar suas responsabilidades, algo profundo que existe no coração dos homens é liberado. E por isso devemos todos ser gratos. Ardor, paixão, determinação, são essas as qualidades no âmago da masculinidade que foram perdidas e estão agora sendo redescobertas por razões apresentadas no restante deste livro. Creio que já estamos mais perto do âmago absoluto da masculinidade, mas ainda não o atingimos. Pelo que temos visto até agora, nós nos movimentos masculinos. Algo foi perdido. Há algo errado com os homens. Algo bom que Deus colocou dentro de cada homem. Algo que adquire vida somente através da regeneração. Não foi liberado na maioria dos homens. Por essa razão, tão poucos homens são presbíteros. Como forma de introduzir a minha compreensão da masculinidade, permita-me encorajar a pensar em masculinidade como uma energia, um impulso natural dentro do coração de todo homem, um poder, um ímpeto de mover-se na vida de um modo particular. Homens nos quais a energia masculina é suprimida ou distorcida. São homens pouco viris, não piedosos, e não importa o que a cultura os considere. Os homens serão varonis somente quando viverem no poder da energia masculina liberada. Mas o que exatamente estou querendo dizer com isso? Para desenvolver uma ideia mais clara de com que se parece a masculinidade liberada, talvez antes fosse útil dar uma breve olhada num homem não autêntico, alguém cuja energia viril permanece adormecida ou que é expressa de forma corrompida. Chegamos ao final da leitura do nosso 7º dia e introduzimos aqui o capítulo 2 e com certeza vem coisa bacana aí, porque vimos aqui a introdução desse capítulo já nos advertindo, né, desse resgate dessa energia masculina, de tudo que nós temos dentro de nós que precisa ser liberado para sermos homens viris. Hoje nós temos essa experiência em Deus, né? Que de fato está faltando algo nos homens, mas o que é? E nós, a partir da próxima semana, né, a partir do capítulo do dia 8 de leitura, vamos entender o que nós temos feito e que temos feito pouco viris. Então, curta, comenta, compartilhe, ouça novamente os áudios
e seja edificado com essa palavra. Deus te abençoe. Até amanhã, onde nós estaremos dando sequência ainda desse capítulo 2 e iremos ler homens não autênticos. Então, vem com a gente em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.